Bem-vindos ao programa Porta de Hangar, que vai ao ar todas as semanas pelo canal YouTube. Bem-vindo ao programa Porta de Hangar, o canal da aviação. Apresentação, Ricardo Beccari. Se você não é inscrito no Porta de Hangar, inscreva-se e deixe o seu like para o programa poder crescer sempre. Nossos convidados de hoje, convidados especiais, aviadores que vão dar suas opiniões sobre um assunto muito importante que vem acontecendo. Aconteceu agora, há pouco tempo vários acidentes relacionados à meteorologia. Então está aqui conosco no estúdio o senhor Led Santos. Bem-vindo, Led Santos. Obrigado, Beca. É um prazer estar aqui mais uma vez, uma honra. Cada vez que eu venho aqui, esse estúdio está mais bonito, está mais legal, está mais interessante. Hoje, mais bonito ainda, por conta dos demais convidados aqui. É uma honra. Vou deixar você apresentar. Mas eu vou falar. E a paçoquinha? Tô esperando, né? Cadê? Meu Deus do céu. André Danita, bem-vindo, comandante. André Danita, ele que é piloto internacional de Falcon 7X, é isso? É isso, Beca. Prazer estar aqui com vocês todos, uma honra esse convite aí para o Porta de Hangar. E no meio de amigos aqui, vai ser muito legal. Você voa helicóptero também, né? Voo avião e helicóptero. Cara, é metido, hein, Ledão? Fala aí. Milton Parnes, grande comandante internacional, também voa muito fora do Brasil, né, Milton? Bastante. Bem-vindo ao programa. É um prazer estar aqui de novo, Beca, sempre colaborando com o Porta de Hangar, cercado de amigos aqui na frente e no backstage. Ah, legal. Então, pessoal, quero agradecer a presença do meu amigo Nascimento, do meu amigo Ricardito, o senhor Celso Martins, ele que é velejador do Brasil. Bem-vindo, vocês também. Obrigado. O negócio é o seguinte, gente, o assunto é muito sério, a gente está brincando agora, mas o que vem acontecendo com a aviação agora, 4 últimos acidentes aí, né? E não estou falando que seja meteorologia, mas por acaso o tempo estava ruim, né? Eu gostaria de saber de você primeiro, Danita. O que está acontecendo? O que você acha que está acontecendo? Desde 2020, a gente percebeu um grande crescimento na frota, principalmente da aviação executiva no Brasil, né? Só em 2021, 2022, foram 1.600 aeronaves a mais registradas no Brasil, né? São aeronaves novas de fábrica e outras usadas que estão entrando no país. Isso aconteceu, sobretudo, porque proprietários que já tinham aeronaves decidiram fazer um upgrade, e aí as aeronaves antigas continuam aqui no mercado. Outros que tinham vontade de ter aeronave tomaram a decisão de comprar, e o mercado todo andou muito rápido. Junto disso, você tem os profissionais que precisam ser treinados, retreinados, preparados para ocupar tanto essas posições mais de base, né, nos entry level aí de aviação executiva, até as aeronaves mais complexas, né? E quando o mercado se movimenta muito rapidamente, às vezes não se permite o tempo para que esses pilotos, esses profissionais, ou mesmo os proprietários dessas aeronaves que são pilotos proprietários, amadureçam a sua experiência e se adaptem, às vezes, a não só uma nova aeronave, mas uma nova realidade de voo, né? Por exemplo, quem vem de uma aeronave convencional a pistão, que está tipicamente ali voando entre 8, 10, 12 mil pés no máximo, está dentro de uma realidade, um universo de meteorologia, de atmosfera, né? Quando essa pessoa, esse piloto evolui para um turbo-hélice, ele passa para uma outra camada, né? Entre 15 e 30 mil pés, onde a meteorologia é completamente diferente. É ali que o tempo severo fica, né? Sobretudo nessas condições de verão, em que você tem formações pesadas, e aí você precisa entender o uso do radar meteorológico, você precisa entender os fenômenos que estão acontecendo ali, gelo, turbulência. Então, tudo isso exige uma adaptação. E talvez, em alguns casos, a gente não tenha isso de maneira adequada. Ô Led, o que o comandante Danita falou agora é importante, porque o que acontece? O pessoal que está vindo agora está se adaptando, está estudando de verdade. Você que você tem o seu programa Led Santos e você tem aí seu trabalho de instrutor, né? Você é um instrutor nato. Bequinha, a gente vê muitas pessoas entrando na aviação
inclusive por conta desse boom de aeronaves entrando no mercado, as pessoas entram na aviação já pensando, vou dizer aí uns 90% na linha aérea. Eles querem entrar na linha aérea e às vezes acabam não passando pelos estágios, não se preparando, não estudando a aviação, vamos dizer assim, inferior. Inferior por conta de ser de menor porte, tá? Não pela importância. Então, estão sempre focados na linha aérea. E muitas vezes, para chegar nessa linha aérea, eles têm que passar por uma aviação executiva, por uma aviação, voar um Baron, King, e aí começa a voar até aeronaves turbohélice, por exemplo, que, como o Danita disse, estão voando numa atmosfera diferente, só que ele está tão focado, talvez, na linha aérea, que ele acaba não se preparando, não acaba nem vivenciando aquela experiência que ele deveria ter. E isso pode atrapalhar bastante. A falta de preparo, falta de planejamento, a falta de perceber o local onde está, isso, infelizmente, a gente percebe bastante isso. Milton, você, além de ser piloto executivo, passou pela aviação comercial em aviões grandes, aviões de porte médio também, turbohélice, tipo ATR, 737 e tudo mais. E a escola é o grande pilar, a grande base, né, para todos os aviadores, né, Danita? Aeroclube, escola e coisa e tal. Você acha que hoje, por exemplo, o instrutor não está muito cru para dar instrução? Ou seja, ele chega para dar instrução com 250 horas, 300 horas. Você não acha que ele está muito cru? Infelizmente no Brasil a gente não tem o que a gente vê lá fora, que são instrutores experimentados, instrutores que se aposentam e que vêm completar a sua carreira ou finalizar a sua carreira dando instrução. Isso infelizmente não é um praxe nosso. O treinamento ele é a base de tudo. Desde o PP até o PLA, a gente prima pelo treinamento. Existem artigos famosos, que são antigos tanto quanto eu, chamado 90 segundos, que é como o nosso cérebro se comporta sem orientação espacial. Isso a gente vê desde o comecinho, como nós éramos instrutores ou pilotos, instrutores antigos, a gente ficou muito tempo dando instrução porque o mercado era fechado, então a gente ganhou essa bagagem e a gente passava para os nossos alunos. O que acontece hoje, completando com o que o Danita fala, é que, infelizmente, aeronaves tipo classe, não existe obrigatoriedade de um simulador. Quando a gente fala em aeronave tipo, a gente é obrigado a fazer treinamento em simulador. E uma das manobras hoje mais cobradas em simulador hoje é a que a gente chama de upset recovery, ou seja, como se comportar numa atitude anormal de um avião e como recuperar um avião em atitude anormal. E circling approach, que é você circular com condições meteorológicas abaixo dos mínimos ou nos mínimos para circular, abaixo de visual, porém mínimos para circular, aonde muitos pilotos experientes também se atrapalham pela falta de condições visuais para se completar aquele pouso. Então, entre instrumento, sai instrumento, você está nos mínimos. A bagagem adquirida durante o treinamento e durante a carreira são essenciais. O treinamento em si é falho, infelizmente hoje. O rapaz, por exemplo, o que o LED falou, que o pessoal foca na companhia aérea, muitas vezes em simulador de companhia aérea a gente é obrigado a ensinar instrumento para um copiloto novo que não tem a menor noção. Não tem bagagem. E isso ele vai ganhar dentro da companhia aérea. E a companhia aérea não quer ensinar a voar instrumento num simulador que custa muito caro. Então, como é que ele faz para chegar nessa condição de pelo menos saber voar instrumento dentro de um simulador de um 737, de um ATR, de um Brasília, de um 145, de um Airbus, se ele não teve essa bagagem? Então, talvez seja um ponto de nós começarmos a trabalhar a instrumento já no princípio. Por exemplo, nos Estados Unidos, se você vai fazer um cheque PP, você é obrigado a saber aproar um VOR, afastar um VOR. Mesmo não existindo mais. Mesmo não existindo. Na época o treinamento já era esse. Hoje, quem sabe, já está na hora de ensinar um RNAV no piloto privado, quais são os princípios desses procedimentos, o que é necessário para se cumprir um procedimento desses. Talvez nós tenhamos que antecipar algumas coisas dentro do treinamento para que essas atitudes adversas
não ocorram mais. Mas aí o que acontece, desculpa cortar, é porque a gente tem dois problemas. A gente tem um instrutor que tem pouca experiência e não sabe fazer isso para o aluno que tem experiência nenhuma, que está ali entrando daquela maneira também. Então, o que acontece? O instrutor ele não passou por tudo isso, ele está ali, provavelmente, boa parte deles, juntando hora de voo para poder entrar na linha aérea, mas ali ele está ensinando um pouco que ele sabe, que não é instrumento, que não é nenhuma técnica avançada, são os conceitos básicos, não passou por essa vivência, por essa experiência, como você disse, ele não foi, não é o final da carreira dele, vamos dizer assim, como a gente vê em outros países acontecendo. Ali ele fez os cursos básicos, PP, PC, fez o curso de instrutor, e ele quer começar a voar para parar de pagar de voar, porque ele quer o quê? Na verdade, não quer nem o dinheiro. E, inclusive, tem algumas escolas que não pagam, que eu acho extremamente errado. O instrutor? Não pagam o instrutor. Eles dão a hora de voo. Por conta de hora de voo. É um e o instrutor picada, acaba isso. aceitando porque ele quer a hora de voo. É um absurdo, acontece algumas vezes, a gente vê aí na internet. É um absurdo, mas o instrutor, ou o piloto, ele quer a hora de voo para ele poder aplicar para uma companhia aérea lá na frente. Então, obviamente que adquire muita experiência sendo instrutor de voo. Eu digo que eu aprendi a voar mesmo, sendo instrutor de voo, ensinando os outros, mas realmente a minha experiência não é uma experiência de aviação executiva, eu não passei para uma aviação executiva ou para uma aviação comercial, então não tem como eu passar isso, a limitação do aluno é a limitação do instrutor. Eu não tenho como ensinar uma coisa que eu não sei para o aluno. E o aluno, coitado, ele nem sabe que essas coisas existem porque ele está começando o curso agora. Então, a limitação já começa nessa parte do instrutor ser limitado, não por opção dele, mas porque ele também não teve quando ele era aluno. E também porque está boa parte dos instrutores querendo entrar na linha aérea, querendo a hora de voo. E aí acontece o que o Milton falou. Ele vai para o simulador, às vezes com bastante hora, mas às vezes cru em outras experiências, vamos dizer assim, em voo IFR, nos upset recoveries, em manobras ou situações que exigem mais ou que exigem uma experiência que ele não vai ter na instrução, que no caso aí seria voando na executiva ou voando no dia a dia, talvez até numa comercial, numa executiva e por aí vai. Seria até interessante, Beca, classificar as escolas, os CIACs, os CIACs agora, como se faz numa universidade, onde você tem que ter professores, mestres e doutores para poderem graduar a universidade. Então, quem sabe, tendo algum mestre ou algum doutor, nos termos acadêmicos, né, falando você ter profissionais gabaritados, pelo menos um, para aprovar o CIAC. Talvez é uma sugestão que a gente possa talvez... existem, eu inclusive acredito que deveriam ter instrutores mais experientes para determinados cursos, mas aí vem um outro problema que a gente viabilizaria a formação de novos pilotos. Hoje já é muito caro a instrução de voo. Se você tirar um avião do chão, um Cessninha hoje, você vai pagar 700, 800 reais na hora de voo, dependendo do lugar que você tiver. Imagina se você tivesse que colocar mais horas de voo ou colocar algumas proficiências que sejam requeridas, vão fazer no PP. Imagina se a gente tiver que colocar algumas horas a mais para o cara aprender a proar um VOR, aprender a fazer um LDB, que também não existe. Isso ia encarecer ainda mais e ia inviabilizar ainda mais a formação. Concordo com tudo que você falou, mas na parte mercadológica acabaria inviabilizando. A gente vê hoje diversas escolas, aeroclubes aí totalmente sucateados, aeronaves que a gente voa hoje aqui que nem tem condições de fazer procedimentos FR. Então, na parte financeira, eu acho que é uma outra barreira, um outro gargalo que a gente tem aí também. Então, a resposta é, um instrutor novo para dar instrução para quem está começando é um problema sério. É o começo de tudo. Porque o cara vai para comercial, segundo o Milton aqui, sem experiência. Né? Mas a comercial, ela consegue dar experiência, ela consegue fazer os treinamentos, ela consegue... Na hora que ela coloca lá o cara, depois que ele sai do treinamento em rota, em teoria ele está pronto, pode ser que ele esteja meio cru, pode ser que ele apanhe um pouquinho, mas ele está vivendo uma aviação de uma maneira que se protege de outras maneiras, com redundância, com uma tripulação composta, com programas de treinamento recorrentes, a própria aeronave com diversos sistemas de segurança, toda uma empresa aérea por trás. Mas na hora que a gente vai para uma aviação executiva e os acidentes que a gente está comentando aqui, o cara está voando um turbo-hélice que talvez ele nunca tenha voado, ele não tem esse treinamento, ele não tem essa experiência, ele não tem uma chefia, ele não tem alguém que possa mandar ele embora, entendeu? Ele não tem nem medo, vamos dizer assim, de ser mandado embora. E aí tem aquela questão, às vezes o patrão fica forçando ele, numa linha aérea o patrão não vai ficar forçando ele a executar aquele voo mesmo em condições não adequadas. Então, na linha aérea, por mais que ele não tenha essa experiência, a própria linha aérea acaba moldando e dando essa experiência para ele. Mas na hora que a gente vê um cara que sai de uma
numa instrução de voo, que sai numa instrução elementar e vai para uma aviação executiva, por exemplo, ele não teve essa vivência toda. E não tem os sistemas de proteção, talvez não tenham, depende muito, né? Mas talvez não tenha sistemas de proteção. E o cara tá lá, o cara estava voando hoje um Cessna 172, vai voar um jet próprio, por exemplo, um dos acidentes que aconteceram agora há pouco, eu não estou falando que foi isso, mas nem sei da experiência daquela tripulação, se era tripulação única ou não. E a gente obviamente não quer ficar aqui falando sem saber. Mas às vezes ele vai para aquele avião e fala, pô, um avião mais avançado, com uma aviônica digital, um glass cockpit, às vezes ele tem uma falsa sensação de segurança, estuda ali o manualzinho, vê 2, 3 vídeos na internet, acha que sabe fazer. Vambora. Só que aí, se a coisa ficar feia, se a coisa pegar, aquela falsa sensação de segurança, uma aviônica que ele talvez não saiba operar 100%, pode até ser o vilão em situações mais complicadas. Completando só o que o LED disse, a bagagem vem fácil na comercial porque ele tira quase 2 PPs por mês voando. Exatamente. Aí fica fácil, porque ele está todo dia vivendo um ambiente ou visual, ou instrumento, ou nos mínimos, ou na pancadaria, mas todo dia ele está voando diferente do que acontece na aviação executiva. Do lado dele, né? Exatamente. Executando procedimentos padronizados que foram estudados, ensaiados, e que se ele não fizer aquilo... E uma coisa importante levantar também é que alguns acidentes ocorrem em condições IMC e aeronave não certificada em instrumento. E a tripulação pouco treinada nesse tipo de ambiente. Isso a gente também tem que levantar esse ponto. É muito importante a pessoa saber, não dá para seguir, eu vou manter condições visuais e vou voltar. Ou aeronave classe, aviônica avançada, ou o treinamento é maior, ou o duplo, que a gente chama de tomar um duplo, seja mais intenso, para que a pessoa possa sair, para que o piloto possa sair realmente mais confortável na sua operação. E tem um outro agravante, será que a gente não está voando um ambiente single pilot, uma carga de trabalho muito grande para um ambiente que não é favorável? É um ponto a se levantar também. Com certeza. Alper, alta performance em seguros. O seu mundo mais seguro e sem complicações. aerostoraviation.com. Soluções em aviação. Poucas empresas têm a mesma paixão pela inovação encontradas na Dassault. Ela vive no coração do nosso pessoal, que dedica grande parte de suas carreiras aqui, resultando nos atos mais avançados do mundo. A paixão também prospera nos clientes da Dassault, cuja busca incansável pela excelência os torna imparáveis. Dassault Falcon, projetado com paixão. Com a palavra o professor Honda, especialista óptico OptiView. Olá, tudo bem? Meu nome é Honda, mais conhecido como Professor Honda. Eu sou da OptiView, que em parceria com a Óticas Voluntários está trazendo para você uma nova forma de ver e enxergar, a linha FreeView, como o próprio nome diz, liberdade de visão. Com isso, além dos multifocais tradicionais, tem multifocais específicos, como por exemplo para aviador. Isso significa dizer que você que é aviador precisa de visão para cima, para frente, para o horizonte, para baixo, para todos os seus equipamentos. Além disso, tem os filtros especiais que te dão visão melhor noturna ou de dia mesmo. Qualquer dúvida, entre em contato com a Voluntários e a gente está junto com a OptiView. Até mais, gente! Eu tenho uma pergunta para fazer para o André que eu acho que é muito importante. Você não acha que falta do piloto hoje em dia fazer um planejamento real de voo? De maneira simples, eu acho que falta. E não é por falta de recursos. Se você for pensar hoje, comparado com 20, 25, 30 anos atrás, os recursos que nós temos nas nossas mãos, nos nossos smartphones aqui, para fazer um planejamento rico, né? E com ferramentas normalmente gratuitas, né? É muito grande. Então você tem meteorologia com previsões super precisas, que você consegue estudar mapas inúmeros, né, de visibilidade, teto previsto para aquele lugar,
formações meteorológicas convectivas, nível de congelamento, quer dizer, está tudo na palma da tua mão, do ponto de vista da meteorologia. Do ponto de vista da informação aeronáutica, a gente tinha que ir para a sala IS, né, pedir NOTAM dos lugares onde você pretendia pousar, da NOTAM, da FIR, né? E aí saía tudo naquela impressora matricial, demorava muito, né? E aí você saía com aquele formulário contínuo, assim, levava na tua pastinha de voo, né? Dava overload no avião, tanto papel que de tanto tinha. papel já tirava a carga paga. Então, o fato é que hoje está tudo na nossa mão. Quem não faz esse planejamento de maneira completa é porque não absorveu isso como uma disciplina, né? E eu acho que aí a gente começa a chegar num ponto nevrálgico de toda a nossa discussão. Disciplina de voo. Disciplina de voo não é você tratar aquilo com indiferença. Disciplina de voo, na verdade, é você absorver a sua rotina, a sua doutrina e segui-la. Tornar aquilo a sua lei, né? Então, quais são os meus mínimos pessoais? Quais são os meus mínimos meteorológicos para essa operação? Hoje eu estou single pilot, quer dizer, minha carga de trabalho vai ser adicionada. Eu preciso me antecipar em tudo que eu for fazer. Será que eu dormi bem? Será que eu estou fadigado? Então, hoje eu vou tentar me proteger um pouquinho mais e vou estudar com mais extensão tudo aquilo que eu vou fazer daqui para frente para poder estar preparado. Então, se você absorver essa disciplina para você e levar isso para a tua vida, é muito melhor. Até porque, a gente voltando aqui ao que o Milton e o Led disseram, como é que você explica que um piloto com 250, 300 horas de voo, que é justamente esse instrutor que a gente estava comentando aqui, ele de repente entra numa linha aérea, ele passa por um treinamento que habilita esse piloto a imediatamente compor tripulação numa aeronave comercial, às vezes com 160 passageiros lá atrás, fazendo operações múltiplas todos os dias, e que ele está, inclusive, pronto para assumir a aeronave sozinho, caso o colega dele tenha um pilot incapacitation. Então, você transformou aquele piloto de aviação geral, piloto de aeroclube, um instrutor, num piloto completo. Por quê? Qual é a diferença disso tudo? Foi o treinamento. Ele passou por um banho de loja. Ele se disciplinou. Quer dizer que você acha que o treinamento da aviação comercial é válido? Ele é importantíssimo. Mesmo para o cara que está novinho ali, cru e tudo mais. Ele transforma o piloto. Tá. Ele transforma o piloto. E aí vem minha pergunta. Por que não fazer isso antes de entrar na linha aérea? É esse meu questionamento. Desculpa te cortar, mas, por exemplo, o cara vai ser médico. Para ser médico precisa de dinheiro pra caramba. Eu acho que a profissão de aviador é cara, mas não é tão caro quanto se formar, sei lá, numa comunicação dentro de uma faculdade paga, enfim. Eu acho que é ainda mais barato do que todas as profissões que estão aí de faculdade. Por que você acha que não podia ser mais intensivo na formação do piloto para instrutor, para multimotor, cobrar mais do aluno? Beca, a gente hoje pega os currículos das escolas de aviação, os currículos obrigatórios, e a gente ainda está falando de questões lá da década de 80, 90, que eram relevantes para a época. Hoje não. Hoje não. Se você começar a falar de navegação NDB, muito possivelmente você vai estar gastando tempo... Pé de galinha? Pé de galinha, né? E quando o sujeito devia estar justamente estudando o que é o RNP, RNAV, RVSM, todas essas siglas, essa sopa de letrinhas, que quando ele entrar na linha aérea ele vai ter que aprender. Qualquer monomotor hoje em dia é assim, né? O Glass Cockpit. A gente está lidando com aeronaves muito avançadas. Será que o piloto está se avançando na mesma velocidade? Né? Então, meu ponto é o seguinte: por que não investir nesse treinamento também na aviação geral? Por que o piloto não é um piloto completo na aviação geral? E eu acho que é uma questão de cultura. Né? Existe uma frase antiga de segurança de voo que diz o seguinte: se você acha que treinamento é caro,
experimente o custo de um acidente. É esse o meu ponto. Eu acho que os currículos de formação têm que ser revisados. Eles têm que ser modernizados, eles têm que dar foco justamente na realidade que esse piloto dessa aeronave avançada vai enfrentar no seu dia a dia, né? E aí você começa a preparar esse piloto melhor a partir da base. Claro que isso envolve um estudo mais, talvez, extenso, pode encarecer, pode, mas é algo necessário, a gente não tem mais opção. Ou a gente estuda, se informa, e olha, fora disso, hein? Tem tantas fontes boas de informação hoje pela internet, né? Quem quer estudar, quem quer adquirir conhecimento, tem tudo na mão. Então, é um pouco de iniciativa, um pouco de cultura e da parte da regulação, modernizar esses currículos das formações básicas dos pilotos para que tenham mais a ver com aquilo que vai ser enfrentado no dia a dia. Pessoal, você pode baixar um manual na internet, download, você não vai gastar nada, você pode ver um vídeo de um profissional falando, por exemplo, Davi Branco, fala bastante coisa sobre aviação, é importante. Então, o Led Santos, que está sempre fazendo bons vídeos, né? Ele dá risadinha assim, mas ele sempre está fazendo bons vídeos na aviação, vídeos importantes para te ajudar dia a dia. Por exemplo, Led, nós temos um amigo em comum, que é o André Castellini, que ele não é profissional, mas voa como um profissional e estuda como um profissional. Ele aprendeu a entrar em Oshkosh por causa de um programa do LED, que ensinou todo o bizu para o cara chegar lá. Fala um pouquinho desse seu negócio, do seu programa de... mais ou menos, né? Ele já sabia, mais ou menos. Nos conhecemos, ele, graças a você, nosso amigo em comum, mas o André Castellini, ele voa na aviação geral, voa aviação particular, ele não voa para ninguém, ele não é aviação executiva, ele é dono do avião dele, mas ele estuda e faz os programas de treinamento muito parecido com o que se vê na linha aérea. Então ele faz simulador, apesar da aeronave não exigir simulador, ele faz simulador. Então ele vai lá para os Estados Unidos, faz o simulador. Então ele está sempre se preparando, está sempre estudando, está estudando acidentes aeronáuticos, vendo o que acontece, o que não acontece. Então ele se prepara bastante. E você vê, ele tem o canal dele no YouTube também, ele vai sempre para os Estados Unidos, está sempre por lá, fazendo fonia internacional. Esses dias ele pousou lá no meio da neve. Pousou naquela pistinha curtinha que eu não sei o nome. Pousou que é o morro abaixo. São Bartô, né? São Bartô. Enfim, mas ele se prepara para isso, não é que ele chega lá e vai. Mesmo né? porque ele leva a família dele. Ele está com a família dele, que é um bem mais valioso que nós temos hoje, a nossa família. Então, ele se prepara para isso. Que tem muita gente que às vezes nem percebe essa importância da família. Às vezes o cara está lá levando a família, mas não se prepara, acha que vai dar, não faz um bom planejamento, como o Denta disse. Aquele negócio, é só um voozinho, vou daqui a ali. Mas a gente sabe que não existe voozinho. Né? Todo voo, por mais curto que ele possa ser, ou por mais simples que ele possa parecer, você vai decolar e ficar no circuito de tráfego. É necessário que você veja a meteorologia, você faça os cálculos de performance da aeronave. Você vai fazer um voo hoje de circuito de tráfego aéreo, TGL, na instrução tem muito isso. Hoje está com uma temperatura de 15 graus, está tranquilo. No outro dia está 38 graus. A performance da aeronave vai ser alterada, não vai ser alterada. O aluno que eu estou levando, por exemplo, é diferente. Então, todos os voos, por mais curtos que eles sejam, exigem um preparo e um planejamento. Então, não existe isso de voozinho. E o André Castellini é um cara que faz isso maravilhosamente bem. Não dá mais para voar na época do cachecol branco. Tem que voar agora profissionalmente, mesmo sendo um amador. Ô Milton, o que você acha que leva um aviador profissional ou não a entrar numa situação que ele não consiga voltar? Por exemplo, o helicóptero, os dois da noiva e esse que caiu agora lá perto de Ilhabela, enfim. O que você acha que leva? Você acha que o cara não sabe dizer não ao patrão? E se não souber, como é que tem que agir com relação ao patrão também? Bom, são pontos interessantes, Beca. Como eu já tinha dito, o não conhecer seu próprio limite é um fator de risco muito grande. A falta de experiência faz com que você não conheça os seus limites. Ou você conhecer os seus limites a duras penas. A minha aeronave, ela é certificada para voar instrumento? Eu sei voar instrumento? São pontos que a gente sempre bate na tecla. Não posso exceder os meus limites. Quando você não tem formação, quando você não tem bagagem, você só vai aprimorar os seus limites voando.
E se você não tem esses limites, é porque você não adquiriu bagagem. Ou seja, casca, né? Se tornar um piloto casca. Eu passei por algumas horas de voo que me ensinaram que essa condição é adversa. Trocas de cuecas. Várias trocas de cueca. De preferência, a bagagem faz com que você evite as trocas de cueca. Com relação a proprietário de aeronave, vai muito quando você começa o seu emprego. Você mostrar que você sabe o que você pode fazer e mostrar para o proprietário da aeronave o custo de um acidente, como o Danita falou. Quanto é o seu lucro cessante hoje? Quanto vale a sua empresa? Não é uma forçação de barra que vai fazer com que você, uma vez dá certo, 2 vezes dá certo, a terceira não dá certo e foi tudo por água abaixo. A não experiência, a forçação de barra, o equipamento não ser homologado, o meu treinamento em instrumento ser deficiente, ou não é nem o problema de ser deficiente. O Danita voa helicóptero, o Naná que está aqui voa helicóptero vários anos. Sabe que às vezes a condição meteorológica que você vai encarar pela frente, você sabe como lidar, mas o meu helicóptero está pronto para isso? Não está. Aí, esse é o ponto de você chegar para o seu patrão no começo da operação e falar assim: sou profissional, essa operação está além dos limites tanto da aeronave quanto meu, e o voo hoje não é salutar, a gente não sai. Mas isso começa no início da operação. Às vezes você pega a transição de um piloto, você entra no emprego que já está ocorrendo e é inevitável você ouvir, mas o outro fazia. E aí é que você tem que mostrar o seu lado profissional e falar assim, vai dar certo até a hora que der errado. Você está falando uma coisa aqui, você falou do Naná que está aqui com a gente no estúdio. Ele me contou uma história, não vou falar quem são as pessoas, mas quando ele voava, ele falou para o passageiro dele, que é um passageiro estrangeiro, falou o seguinte: olha, o tempo está ruim, está voando de Augusta, tem 407 anos de experiência, eu voei com ele 25 anos, né? Eu sei como é que ele voa, que não é um cara decente para voar, e ele sugeriu para o passageiro, simplesmente um passageiro que muita gente conhece, eu não vou falar nomes aqui, vamos pousar em tal lugar, você está com a sua mãe, você está com a sua esposa, você está com o seu cachorrinho, a gente vai lá, vocês tomam um café, a gente descansa, faz um xixi e depois, da hora que melhorar, a gente vai embora, né? E aí o outro helicóptero que estava levando um outro passageiro também ilustre, o cara forçou a barra com o piloto aceitou, porque menos experiência, foi por baixo, deu um jeito, chegou... Daquele jeito, e o Naná não chegou. Ó, patrão, tô aqui. O Naná ligou pro cara, falou, tô aqui parado porque o tempo não tá legal. Ah, mas o outro cara chegou. Bom, eu sei do meu limite, eu sei o que eu tenho que fazer. É um cara conceituado no mercado, chegou, aposentou, tá vivo, bonito e maravilhoso. E o outro cara queria fazer a caveira dele, porque por que o cara posou com aquele outro cara lá, não sei aonde? É justamente o que você falou, o cara saber falar não e instruir o passageiro, não é, Danita? Pegando esse gancho, né, Beca? Depende de você. O piloto, ele é o profissional ou não, né? Pode ser um piloto amador, mas ele é a pessoa responsável por decidir ir ou não ir. Ele estudou para isso, ele se familiarizou, ele fez o briefing dele e ele sabe das condições. Então, ele é essa autoridade, mesmo que seja autoridade para si próprio, no caso de um piloto proprietário. Então, existem pressões aqui, existem condições, eu preciso chegar, eu tenho um compromisso, eu tenho um evento de família, eu tenho uma reunião, mas o quanto isso é mais importante do que manter a minha segurança, a segurança da minha família, a minha doutrina. Aproveitando o que o Milton colocou, eu me lembrei do caso da Space Shuttle, na década de 80, quando houve aquele acidente, e surgiu naquela época a teoria da normalização do desvio aplicada à indústria aeroespacial. O que era isso? A NASA sabia que o ônibus espacial tinha problemas, esses problemas se repetiam
eram falhas conhecidas, mas que até então não Nunca tinham tinha dado. causado uma catástrofe. Então, vamos validando a operação, mesmo que ela esteja longe do ideal e que estejamos correndo risco, pela experiência. Fiz uma vez, fiz 2, fiz 3 e deu tudo certo. Tem uma pirâmide que a gente também adaptou para a aviação que diz o seguinte: para cada um acidente, estima-se que tenham ocorrido 30 incidentes graves, aqueles que passaram muito perto, mas que não resultaram em acidente. E 300 ocorrências leves. É aquele sustinho que o piloto... Eu estou voando aqui, né? Helicóptero, condição meio restrita, teto baixo, visibilidade ali no limiar. E aí passou uma torre, uma antena que você não conhecia. Aconteceu 1, 2, 300 vezes e vai resultar num dia num acidente. Então, a pergunta que o piloto tem que se fazer é o seguinte: o quanto longe eu estou desse acidente? Porque se você decolar, voar, entregar os seus passageiros e terminar o teu voo, em princípio foi 100% de sucesso, não é verdade? Sim. Não existe meio acidente em aviação. Uma vez, né? Pois é. É só uma que tem que acontecer. Então, tudo isso se resume o seu treinamento e a sua doutrina vão te afastar dessa possibilidade de acidente. E é isso que você tem que olhar todos os dias. O helicóptero convida muito o piloto a exceder esses limites, porque é uma máquina muito flexível. Se você se deparar com uma meteorologia adversa, você pode pairar. Você pode fazer um 180 e voltar, né? Mas Pousar num terreno? Pousar num terreno. A gente não precisa nem de aeroporto para fazer isso, né? Como o Naná bem fez, né? Então, vamos exercitar isso. Vamos manter isso como uma opção sempre. Você tem que ter tua carta na manga e use essa carta. Queria contar uma história que aconteceu comigo. Eu fui fazer um voo onde a cidade era muito alta e em volta céu azul. Olha que loucura. E a cidade estava encoberta, em volta céu azul. E o cara falou: eu vou naquele buraquinho. Eu falei: cacique, não vai não. Não, você. Eu falei: você não está entendendo? Você não vai. Você vai pousar num posto, a gente vai tomar café em algum lugar, mas ali você não vai entrar. Né? E eu acho que é um pouco do conhecimento do passageiro e de você impor para o piloto também, né, o lado inverso da moeda, que ele não deve fazer aquela besteira. Mas isso é uma vantagem sua como passageiro que conhece de aviação, conhece das restrições. Imagina um passageiro totalmente leigo que está contratando, confiando naquele piloto, naquele comandante. Lembra que o comandante está lá, ele não é empurrador de manete. Empurrar manete qualquer um faz. Ele está lá para tomada de decisões, ele é profissional, inclusive, para falar... Se você for, acho que o Davi Branco também fez essa analogia, se você for num médico e o médico fala: não posso fazer essa cirurgia por conta de... Você não vai confiar no médico? Ou você vai forçar ele para fazer aquela cirurgia sem a devida autorização dele? Por que você vai forçar um piloto a entrar numa condição insegura, sendo que você não é profissional, você não é habilitado, você não tem conhecimento, o outro lá foi? E aí, se nesse aí que ele entrou numa condição mais arriscada, diminuiu a margem de segurança e bem naquela hora dá uma pane de motor. Acende uma luz ali, alguma coisa, o cara já começa a ter uma pane a mais, já começa a ficar mais nervoso, mais preocupado, numa condição IMC limitada, que talvez ele não saiba voar. Então a gente tem que sempre pensar nisso. A bruxa, quando ela tá solta, se você tiver uma pane bem ali, naquele momento você tá todo guardado em cima da serra. Lascou tudo. Então você tem que pensar já nessas coisas a mais que podem acontecer. Isso vai dar experiência profissional, vai dar experiência pessoal, dos limites. Os limites existem para isso. Eu tô fadigado, mas eu sei que eu consigo ficar acordado mais 2 horas. Mas será que eu vou conseguir performar da maneira que eu performaria se eu não estivesse fadigado? Numa pane, numa situação de condição adversa, excesso de carga de trabalho. Então, é para isso que os limites existem, para isso que é importante a gente conhecer os nossos limites pessoais. Vai tomar atitude errada se estiver cansada. E tem um acidente que explica muito bem isso, né? E você vê que era 121 ou 135 a empresa, o proprietário da empresa era o piloto na época, o acidente da Lamia. Da Lamia. Terrível aquilo, né? Aí fecha todo o ciclo de ser dono, de ser o piloto, um avião não próprio para a operação pretendida. Se tivesse sido feito um pouso na Bolívia, não teria acontecido. Foi
pura forçação, porque deu certo uma vez, deu certo a Normalização segunda, do aí erro. sortaram a bolinha foi sorteada e aconteceu. No Porta de Hangar, tomamos o café Sete Senhoras. Um café com blend especial, em grãos, pó, cápsula ou embalagem especial para a sua empresa. A Black Hawk Aerospace é uma empresa especialista na melhoria do desempenho de aeronaves, aumentando as capacidades de voo para níveis incomparáveis, com valores competitivos se comparado à compra de um novo. Melhoramos o desempenho de aviões como King Air, Pilatus e Caravan. Saiba mais em blackhawk.aero. Bem-vindo ao Condomínio Aeronáutico Santos Dumont. Entrada asfaltada. Portaria 24 horas. Diversos tamanhos de terrenos. Pista de pouso com balizamento noturno de 1.200 por 30 metros. Venha nos conhecer com sua aeronave. Para vocês todos, agora a gente vai encerrar, é o seguinte, uma pergunta que eu acho que é importante e espero que vocês nunca tenham feito esse tipo de coisa. Operação Rococó, que eu falo o seguinte, tem muito cara que inventa uma descida no GPS sem essa descida existir. Eu não vou perguntar se vocês já fizeram isso aí, mas você acha que isso é uma coisa correta de se fazer? Claro que não. O próprio nome estranho já diz que não é correto. O Rococó? O Rococó, estranho, nunca tinha ouvido nesse termo, mas existe aí as aproximações Mandrake, procedimento Mandrake, o cara vai lá, faz uma vez, valida, só que todos os procedimentos reais, homologados, são voados aqui no Brasil pelo GEIV, são todas as margens de segurança, todos os perímetros de segurança, inclusive se tem alguma coisa que interfere nos limites de segurança, é emitido um NOTAM, falando... Numa operação dessa, ninguém está lá verificando. Se amanhã tiver uma antena nova, se construir um prédio, construir alguma coisa... Então, obviamente que nada que é certificado é legal. Chega a ser o limite do absurdo. E um profissional se dispor a fazer isso é jogar fora todos os anos de treinamento que ele fez, porque ele aprendeu a não fazer aquilo. E o cara se dispor a fazer isso é desvalorizar a profissão. Com certeza. E aí, André, o que você me diz disso? Olha, eu acho que a operação em si, o sujeito foi lá, ele desenhou pontinhos, né? Ele voou aquilo em condições visuais, ele está dizendo assim, não, mas as minhas margens são muito amplas, né? Eu conheço isso aqui, já repeti novamente, né, a normalização da história. Mas a questão é o que está implícito ali que você desconhece. Por exemplo, você está usando um procedimento de aproximação que você criou, possivelmente o seu GPS, o seu FMS, eles estão voando em resolução rota e não em resolução aproximação. Ou seja, os seus desvios de HSI ali, suas tolerâncias são muito maiores. Ele está voando ponto 5, quando você está fazendo uma aproximação é ponto 1. Exatamente. E ele não reverte. Ele não reverte. Um ponto criado de rota e não de aproximação. E os próprios monitoramentos autônomos do teu equipamento não vão estar com essas margens também estreitadas. Então, se houver um drift de GPS, se houver uma perda de sinal, ele vai demorar para te avisar, né? Você tem a questão de não ter o ajuste de altímetro correto. Então, quando você começa a somar todos esses fatores que você pensa que você domina, pode ser que você chegue no final num resultado de um risco bem grande. Agora, o pior de tudo, eu acho que não é isso. O pior de tudo é você achar que você é o único que está fazendo isso. Tem outro que faz também, né? E tem o outro que está fazendo o dele. E aí ninguém sabe exatamente onde eles estão. E se você for confiar só em TCAS para te separar dentro da sopa, lá dentro da formação, você pode estar perdendo alguma coisa. O TCAS não tem a obrigação de te dar todos esses tráfegos. Então, quem dorme tranquilo nessa hora, põe a cabecinha no travesseiro e acha que está fazendo bem, talvez não esteja fatorando todas as condições de risco. Aliás, nós temos uma historinha boa de TCAS que um dia você vai vir contar aqui para a turma do Porto. Eu e você, né? Quase que nós fomos pro vinagre por causa do... Nessa o TCAS nos salvou de verdade. E foi uma condição bem complicada. Milton, uma coisa que eu falei que era para terminar, mas a conversa tá boa, eu sei que vocês têm o horário de vocês, mas eu preciso só fazer mais uma que eu acho que é importante demais. As pessoas, os comandantes,
cuidam realmente do peso e balanceamento da aeronave? Principalmente a aeronave que é mais underpower, que a gente sabe que tem, sabe o que vai acontecer se tiver um monomotor. Não, pode ser até um King Air, pode ser o que for, mas se tiver fora do peso e balanceamento, tá lascado. Você acha que cuida? Tem que cuidar, né, Beca? É o que a gente fala, é a doutrina, é a disciplina. Eu levo a profissão como um sacerdócio, eu levava a profissão como um sacerdócio. Eu sei disso, você gosta de dar instrução, mas eu te pergunto se você vê por aí a conversa da AFA, a conversa do Aeroclube, você acha que o pessoal cuida? Você vê a operação de muitos aí, que o cara vai lotado com o avião. Eles podem até cuidar. Mas, não, 10 quilos a mais não vai influenciar na minha decolagem, 1008 não vai influenciar na minha decolagem, 40 graus não vai influenciar na minha decolagem com um morro na frente. Às vezes a gente percebe que as pessoas caem em erros de peso e balanceamento e acontece o acidente na pura inocência, falta de conhecimento, a falta de estudo e de preparo. Pode até fazer, mas não sabe o que está fazendo. Diferente, a gente tem que separar os universos, né? A aviação comercial, o DOV já te entrega, o despacho já te entrega tudo pronto e não exime você, comandante do voo, checar se aquele peso e balanceamento está correto. Isso aconteceu comigo uma vez na comercial, recebi meu despacho, está tudo certinho, decolei, na V1 a bequilha já estava no alto. Eita. Tem coisa errada aqui. O trim estava fora de posição. A história é um pouquinho mais complexa, BK. Na aproximação, a pista era apertada, Joinville, condição marginal, flap máximo para pouso. Quando eu vi, a minha speed tape estava dentro da white bar, já com flap 45. Aí eu falei, tem alguma coisa errada nesse avião. E o pitch lá em cima. Aí eu cheguei para o copiloto, a operação era dele, e falei assim, coloca mais 5 nós nessa velocidade de aproximação. A approach mais 5. Aí a approach speed entrou fora do arco branco. Falei, tá tudo certo. Pousamos, pedi a pesagem da carga. Eu tinha manifestado 150 quilos, eu tinha 600 quilos no porão. Isso não é isolado, acontecem várias vezes. Vai do piloto sentir o avião. Senão ia fazer o pouso normal e nada teria acontecido. Isso gerou um relatório de perigo, gerou um movimento dentro da empresa para que se realmente pesasse a carga. Às vezes até erro de conversão de quilo para libra pode gerar esse tipo de erro. Sim. Aí é que eu digo que as pessoas, talvez, no peso e balanceamento, entram de gaiato. O gráfico está em quilos e eu fiz o cálculo em libras. O avião é em libras. O peso do combustível é em libras. Eu abasteci em quilos. Acontece esse tipo de coisa. Então eu digo que é mais a inocência do desconhecimento do que a violação. E a gente sabe que um acidente nunca é uma causa isolada. Então, é aquela pecinha de dominó que vai se juntando até acontecer o acidente e cair a última peça. Então, às vezes, o peso fora por conta de um erro de pesagem, numa aproximação em condições marginais, se você toma um vento de cauda ali, um vento de través, com todas essas condições que causam o acidente. Então, vários elementos, mas se a pesagem estivesse correta ou se tivessem passado a informação correta, você pode pegar o vento de través, pode fazer a condição marginal. Era um buraco a menos no queijo. Exatamente. Sabe que eu me lembro de um dia, no ano de 2007, uma véspera de feriado, em que a região de São Paulo estava sob a influência de uma pré-frontal. Então, o vento inverteu, virou um noroeste, temperatura alta, pressão baixa. Nesse dia, 3 helicópteros caíram. Todos por questões de performance. Porque esses pilotos estavam habituados a operar sempre nas mesmas condições, naquele mesmo peso. E ninguém fez conta. E ninguém fez conta para aquele dia específico. Talvez nem soubesse que eu falei. Fazer conta, né? Como o Milton tem disse. Que saber, né? Tem que saber. Hoje você pega um Cirrus. Você, André, você é piloto de Cirrus, você já viu quantas vezes você já voou. Você vai lá no Cirrus, você tem lá o peso e balanceamento da aeronave. Mas você isso são ferramentas, isso, tecnologia. São Mas eu vi você fazer, você pesar a mala das pessoas para ir voar no Cessna. 4 pessoas dentro, ele foi levar no Cessna 172, mas ele pesou a mala de todo mundo e pesou a turma.
Opa, quanto eu vou pôr de combustível aqui? Eu fui fazer um voo com o Fernando Paes de Basso, que é um cara, pô, acima de qualquer suspeita, num Extra 300, amigo. Ele falou, não, Beck, quanto você está pesando? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos tirar... Por que ele tirou o combustível? Para poder dar a margem do avião certa de G. Então, acho que esse é um assunto muito importante que a gente pode até um dia vir debater isso aqui no programa. É o que você fala, né? São profissionais e profissionais. Exatamente. Agora, Milton, para encerrar, eu quero que você deixe sua palavra aí para o pessoal que está começando agora. Acho que a cerne do programa hoje é a gente pensar em segurança acima de tudo. A aviação, ela é segura. Eu falo que eu tenho mais medo de pegar Raposo Tavares para voltar para casa do que entrar num avião. A aviação é segura desde que você tenha o conhecimento necessário para operar, fazer a operação pretendida. O estudo nunca é demais. Conhecimento é uma coisa que se adquire. Eu, hoje, na minha fase de vida, estou muito mais afim de divulgar todo o conhecimento que eu adquiri durante minha carreira do que eu tive no começo. Quão pouco conhecimento eu tive no meu começo de carreira. Se bem que eu tive a sorte de ter instrutores que eram voados na época, porque não existia emprego na aviação. Então, o emprego que era instrutores. Então, nós éramos realmente instrutores de voo. Coisa que não acontece hoje em dia, que o Lédio comentou, que o mercado faz com que o instrutor faça as suas horinhas e volta. A gente divide a aviação em 4 fases, né? A fase que você paga para voar, a fase que você voa de graça, a fase que você ganha para voar e a fase que você paga para não voar. Então, quando... Você está na última fase? Eu já estou na última fase, eu acho que eu já passei da última fase. Mas é esse o cerne da questão. É estudo, conhecimento e saber conhecer os seus próprios limites. Eu acho que essa é a... Legal. Danita, você que é um cara que é um cara estudioso, você é um cara que leva muito a sério, mas eu te conheço como aviador, você é um cara que escreveu muito tempo para a revista de aviação. Dá uma falada aqui que você, para essa turma que está começando, por favor. Eu acho que eu iria em 2 linhas. A primeira do Milton, busquem conhecimento, né? Todas as vezes que a gente se sente confortável com aquilo que a gente já conhece, é porque a gente ignora o que ainda a gente não conhece. Foi a essa conclusão que eu cheguei nos meus anos de aviação. Sempre há mais para saber, sempre há mais para explorar. A aviação, ela é um casamento de muitas ciências diferentes e você vai passar a tua vida inteira estudando e aprendendo. Então, busquem o conhecimento, ele custa muito barato. Não confiem nos macetes. Sentar do lado de um sujeito que já voa aquela máquina não significa que ele vai te dar a melhor palavra, os melhores conceitos. O manual de voo está lá, confiem nisso. Para ser estudado, né? Para ser estudado. Publicações N de diversos assuntos estão disponíveis de graça na internet. O FAA tem uma biblioteca de materiais de todos os cursos deles e dos currículos, até o piloto de linha aérea, gratuitos no site do FAA, de maneira ilustrada, super completa, linguagem plana. Façam isso, corram atrás. E o segundo pilar que eu colocaria é aquele da doutrina que a gente já comentou aqui. Mas eu vou trazer uma frase do próprio Davi Branco Filho. Durante um seminário, eu perguntei para ele: Davi, como é que você convence um piloto a adquirir doutrina, né? E seguir essa doutrina como um sacerdócio, como o Milton colocou, né? Ele disse assim, a doutrina ninguém traz para você. A doutrina é uma escolha pessoal. É algo que você simplesmente decide fazer. Pode ser que não seja no início da sua carreira, que você não perceba o valor disso ainda. Mas o quanto antes você conseguir se casar com essa doutrina, mais segura vai ser a sua aviação, mais feliz vai ser a sua vida dali para frente. Então, escolham se doutrinar. Aí, pessoal, tem que ser profissional na aviação, não tem jeito. Ledão que já formou bastante gente bacana aí voando, de avião comum, de Cessna e de ultraleve, de anfíbio.
Dá o seu recado para a turma que está começando. Acho que resumindo o que nós falamos aqui, o que muito bem o Danita e o Milton colocaram, não existe aviação sem disciplina. Eu acho que disciplina, doutrina são extremamente importantes. Conhecermos os nossos limites pessoais, principalmente quando a gente está começando na aviação, a gente não sabe o que a gente não sabe. Tem muita coisa que a gente não sabe, mas a gente nem sabe as coisas que a gente não sabe, como a Danita colocou. Então, esteja sempre se questionando, correndo atrás, buscando informação. O se na aviação não existe. Se o tempo melhorar, se não existe. Talvez dê, também não existe. Ficou na dúvida? Não vai. É melhor não fazer, é melhor você ser mandado embora, é melhor você ser mal falado por um patrão porque você não fez uma operação, mas você vai chegar vivo em casa e vai poder procurar um outro emprego do que você morrer em algum acidente, alguma forçação de barra e não ter como procurar um outro emprego. É isso aí. Gente, muito obrigado. Milton, obrigado pela presença. André, Danita, um prazer. Led Santos, meu irmão, papai do Ian. Obrigado. Vamos ver se te repete mais vezes, a gente escolher mais assuntos para poder falar. O que vocês me dizem? Falar isso, se a galera gostar, der aquele joinha, se inscrever aqui, colocar aqui embaixo um comentário que quer mais, porque o bate-papo é rico. Tem muita coisa aqui que a gente não consegue nem falar, até para não estender muito o assunto. Então até me segurei em alguns momentos aqui, eu sei que eu falo demais, mas se a galera gostar, deixa aí embaixo nos comentários que a gente faz várias rodadas dessas sobre segurança e esse bate-papo legal. Legal, e deixa seu like e se inscreva no canal. Celso Martins, muito obrigado. Meu amigo Ricardo Capozzi, legal. Nanazito, grande Naná, meu irmão de vários voos de fotografia, né, Naná? É isso aí, gente. Obrigado, até o próximo programa. Valeu!